Olá, eu sou o Paulo. Agora nós iremos fazer uma meditação sobre o milagre da ressurreição de Lázaro. É uma história bem conhecida que está na Bíblia e nós iremos falar sobre o milagre da ressurreição de Lázaro. Como é uma meditação espiritual, vamos fazer uma breve oração, porque quando a gente abre a Bíblia, a gente lê textos da Bíblia, a gente pede que o Espírito Santo fale e o homem fique em silêncio. Então, eu vou fazer uma breve oração e a gente já começa essa meditação. Senhor Deus, pedimos que seu Santo Espírito direcione essas palavras. Eu não sei qual é a necessidade das pessoas que estão ouvindo essa mensagem, mas o Senhor conhece cada uma delas. Se são necessidades físicas, mentais, emocionais, espirituais, profissionais, conjugais, não importa qual seja, o Senhor sabe quais são elas. Que o Senhor possa abençoar cada uma dessas pessoas com as palavras que serão ditas aqui e que o Senhor possa ajudar a cada pessoa em suas dificuldades. Eu te peço e já te agradeço. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Então vamos lá. A história de Lázaro. Eu só vou compartilhar a tela aqui para a tela ficar grande aqui e a gente já inicia a mensagem. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Já vai começar a mensagem. É uma história bem conhecida da Bíblia, a história de Lázaro, né? Vamos fazer uma aplicação hoje para que a gente possa colocar na nossa vida pessoal. Cada pessoa vive necessidades parecidas e diferentes, mas quando a gente lê o texto da Bíblia e a gente consegue fazer uma aplicação prática para a nossa vida, a gente consegue entender o que o texto está querendo dizer para nós hoje. Apesar dessas palavras terem sido escritas há mais de 2000 anos atrás, elas são muito atuais. Então, se você lê a Bíblia pensando que essas mensagens são bem atuais, você vai conseguir trazer para a sua vida. Então, esse texto está em João, capítulo 11, do versículo 1 ao 45. O milagre da ressurreição de Lázaro. Vamos começar então. Esse texto, o primeiro trecho que eu vou ler está em João 11, do 1 ao 4. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria, e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: O Senhor, eis que estava enfermo, aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, eu não sei qual a dificuldade que você está passando na sua vida nesse momento. Se é uma dificuldade espiritual, se é uma dificuldade profissional, conjugal, emocional. Nós temos problemas emocionais, por exemplo, as pessoas sofrem de depressão, sofrem de vários transtornos mentais, várias dificuldades. Eu não sei qual é a sua dificuldade que você está vivendo, se é profissional, se você está passando por dificuldade no seu trabalho, se você está passando dificuldade na sua vida conjugal, qual é a necessidade específica que você está passando. Mas o texto da Bíblia está dizendo que essa dificuldade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Muitas vezes a gente está esperando um milagre de Deus. E esse milagre às vezes está demorando a acontecer. E a gente está passando por um processo. E esse processo ele vai nos desgastando cada vez mais. E aí é o que acontece, né? E Jesus fala para a gente ter calma, que não é para a morte, mas sim para a glória dele. E a gente vai ver diante do texto desse próximo. Jesus tem seus preferidos? Será que a Bíblia diz que Jesus tem seus preferidos? Será que como que a Bíblia diz sobre isso? Eu vou trazer um texto que é do livro que está no Desejado de Todas as Nações. É um livro que fala de uma mensagem profética, e escrito para Ellen G. White. E esse livro diz assim, na página 524. Entre os irmãos mais firmes, os discípulos de Cristo, achava-se Lázaro de Betânia. Desde o primeiro encontro que tivera, havia sido forte a sua fé em Cristo. Profundo era o amor que ele dedicava e muito amava ao Salvador. Foi em benefício de Lázaro que se realizou o maior dos milagres de Cristo. O Salvador beneficiava a todos quanto lhe buscava o auxílio. Ele ama toda a família humana, mas liga-se a alguns por laços especialmente ternos.
Seu coração estava unido por forte vínculo de afeição à família de Betânia, e por um membro dela foi realizada a mais maravilhosa de suas obras. Então esse texto deixa bem claro que Jesus ele ama toda a família humana. Então, se você está ouvindo esse vídeo, eu não sei qual é o seu problema nesse momento, mas saiba que Jesus te ama. E ele te ama tanto que ele morreu naquela cruz do Calvário. Pense nos momentos que ele passou no Getsemane, na agonia. Os textos dizem que ele suou até gotas de sangue. Ele passou por uma aflição emocional e psicológica tremenda. E essa aflição talvez você está vivendo. Talvez você está vivendo uma depressão, um transtorno psicológico, alguma angústia emocional ou espiritual. Saiba que Jesus, ele te ama, ele ama toda a família humana. Mas por que Jesus tem os preferidos? Aqui fala que ele tinha uma ligação especial com a família de Betânia, com Lázaro e com as suas irmãs, Maria e Marta. Porque justamente Jesus ele tinha uma afinidade, uma proximidade com essas pessoas, porque essas pessoas o acolhia na casa deles e dava uma atenção especial para Jesus. Então, se você é uma pessoa que dobra o seu joelho e você passa um tempo de qualidade e de quantidade e você adora a Jesus em espírito e em verdade, de todo o seu coração, com certeza você vai ser colocado como uma pessoa especial, uma pessoa que Jesus vai ter prazer em ter um contato mais íntimo e mais profundo. E é esse contato mais íntimo e mais profundo que ele tinha com Lázaro e com as suas irmãs, as irmãs de Lázaro, Maria e Marta. Então, Jesus, para deixar bem claro, Jesus ama toda a família humana, mas claro que ele tem as pessoas que ele tem uma proximidade especial, porque essas pessoas querem ter essa proximidade. Então, se você quer ser como Lázaro ou como Maria e Marta, então convide Jesus para a sua vida e tenha mais intimidade, leia mais a Bíblia, passe mais tempo em oração, que com certeza Jesus vai considerar você como considerava a Lázaro, Maria e Marta. Qual é a sua maior dificuldade? Essa é uma pergunta para você pensar agora nesse momento. Qual é a sua maior dificuldade? É uma dificuldade profissional? É uma dificuldade espiritual? É uma dificuldade emocional? É uma dificuldade conjugal? É uma dificuldade a qual você está procurando conhecer uma pessoa nova, começar um novo relacionamento? Ou a dificuldade que você está querendo sair de um relacionamento? Não sei qual é a sua dificuldade. Ou você está querendo mudar de cidade, ou você está querendo mudar de trabalho, de emprego, ou você está querendo fazer uma mudança completa na sua vida. Qual é a sua dificuldade? Jesus está perguntando para você hoje, qual é a sua dificuldade? A partir do momento que você está pensando nessa dificuldade, saiba que ele está cuidando de cada detalhe. Cada detalhe ele está cuidando. E a gente vai ler esse texto da Bíblia para mostrar que Jesus cuida de cada detalhe. Está em João 11, do versículo 5 ao 11. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aqui Jesus estava falando não de um sono que a gente dorme 8 horas, 7 horas, 6 horas numa noite, mas ele estava realmente falando que Lázaro já estava morto. Então, chamaram Jesus para ir lá ajudar Lázaro, que Lázaro estava doente, e Jesus demorou. Aqui o texto fala que ele ficou ainda mais 2 dias no lugar onde ele estava. Então, esses 2 dias na sua vida, você está precisando de uma ajuda em todas essas áreas que eu falei, financeira, profissional, conjugal, espiritual, e esses 2 dias pode ser na sua vida 2 anos, 10 anos, 15 anos, 7 anos, 8 anos, pode ser um tempo assim considerável a qual que você está pedindo aquela ajuda para Jesus. E na verdade esse tempo já passou e Jesus ainda fala assim, não, daqui 2 dias eu vou, então vou demorar mais um pouquinho mais.
Mas aí você fala para Jesus, mas Jesus, se o Senhor não vir agora, vai acabar meu casamento, vai acabar minha vida profissional, vai acabar, vai destruir tudo que eu estou buscando ali naquela área, vai ser destruído. E Jesus fala, não, fica tranquilo, que daqui 2 dias eu vou. E esses 2 dias pode ser anos e anos que passam e nada se resolve. E aí vamos ver o que o texto continua dizendo. João 11, do versículo 12 ao 14. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte, e eles, porém, cuidavam que falava do repouso de sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Então eles não entendiam que Jesus estava falando realmente que Lázaro estava morto. E que adiantava mais agora Jesus ir lá resolver o problema, sendo que Lázaro está morto? É isso que acontece na nossa vida. Muitas vezes algo acaba, se destrói, não tem mais solução, não tem mais como resolver, humanamente falando, não tem mais solução. Mas nós sabemos que Jesus é o Deus do impossível, é o Deus que pode fazer coisas grandiosas. Mas é fácil, né, eu estar falando isso aqui e você está vivendo esse processo, mas às vezes a pessoa que está falando isso para você talvez ou já passou ou está passando pelo mesmo processo que está sendo dito aqui nessa mensagem. Eu não vou falar da minha vida pessoal, mas só para que você possa entender, né, que às vezes a mensagem que um pregador está pregando, às vezes ele tá falando de algo que ele já viveu ou algo que ele está vivendo. Então saiba que quando uma pessoa fala de coração para coração, você consegue perceber isso, né? Espiritualmente falando, você consegue discernir quando uma pessoa fala de coração para coração do que está sendo dito nesse momento. Qual é o milagre que você busca em sua vida hoje? Qual é o milagre? Pense. Qual é o milagre que você busca em sua vida hoje? Qual a solução que você está buscando na sua vida hoje? E você pensa assim, mas isso aqui já acabou, já destruiu, já não tem mais solução. Se Jesus vier agora, já morreu, né? Já acabou o casamento, já separou, já perdi o emprego, já não passei na prova, eu ia passar numa prova de um vestibular, de um concurso, já não passei na prova. Como que Jesus vai resolver um problema que já não tem mais solução, já passou? Então, é esse Jesus que eu estou apresentando para você agora, que pode fazer o impossível. Basta você crer, basta eu crer. É isso que essa mensagem está dizendo. De a gente crer no milagre, de a gente crer no impossível. Em João 11, 16 a 21 diz, disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus discípulos, vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro, Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, porém, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, às vezes, Jesus chega na nossa vida e a gente fala, Jesus, mas agora você chegou, agora não tem mais solução. Você não vê o que aconteceu? Já acabou tudo. Eu pedi o milagre, mas o milagre era para hoje, ou era para ontem. Já passou 2 dias, ou 2 anos, 3 anos, já passou um tempo e o Senhor não veio no momento certo. E agora o Senhor chegou, não tem mais solução. Mas vamos ver o que o texto diz. Você também pensa que Jesus tem que vir agora e resolver aquele seu problema que já não tem mais solução? E não adianta mais se ele vir depois? E Jesus diz que mesmo que ele atrase ao nosso tempo, porque muitas vezes o relógio de Deus ele é diferente do nosso relógio, né? O nosso relógio a gente pensa com a nossa visão humana e a nossa visão humana ela é limitada. Já o relógio de Deus é de um Deus eterno que sempre existiu e sempre irá existir. Ele sempre é o grande eu sou, né? O Deus Jesus ele é o grande eu sou. O grande eu sou ele sempre existiu. A gente não consegue compreender um Deus eterno. Então, um Deus que sempre existiu, ele sabe de tudo, ele sabe de todas as coisas. Então, se ele deixou acontecer tudo que aconteceu na sua vida, saiba que ele terá o melhor para você. Ele tem um presente especial para sua vida. O grande eu sou, ele tem um presente fantástico para sua vida.
Basta você continuar crendo, mesmo quando tudo já terminou e acabou, ele tem um milagre especial para a sua vida. Creia nisso e receba esse milagre para que ele seja real em sua vida. Esse texto agora que a gente vai ler está em João 11, do 22 ao 27. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão, há de ressuscitar. E disse Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E crês tu isto? Disse ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então, esse texto assim é muito. Você que já foi num velório, eu já fui várias vezes, em vários velórios, e quando é uma pessoa que a gente ama muito, a gente chora, né? Eu já fui em velório que eu não queria chorar, e todo mundo chorando, e eu estava tranquilo, e eu pensava que eu não iria chorar. E chegou o momento que chegou minha vez de chorar também, porque a emoção, quando ela chega na nossa vida, por a perda de um ente querido ou qualquer outra situação que aconteça de drástica na nossa vida, a gente não tem o controle. Muitas vezes você está orando, ou você está num culto, ou você está em um momento da sua vida e de repente vem aquela emoção e você começa a chorar do nada. Eu já tive momentos que eu estava no meio da rua e veio uma crise de choro e um desespero. Então, assim, a emoção ela vem, ela acontece, mas Jesus diz que mesmo que você perdeu um ente querido, um pai, um filho, um cônjuge, alguém que você ama muito, ele diz claramente que você, ainda que ele morra, quem crê em mim viverá, vai ter a vida eterna. Nós cremos que nós teremos a vida eterna em Cristo Jesus. Mas Jesus não estava falando desse momento da vida eterna, que todos nós temos que ter essa crença que mesmo que alguém que a gente ame muito morra, se ela morreu em Cristo Jesus, o sangue de Cristo é suficiente para salvar a vida dela e para salvar a vida de qualquer pessoa. Mas ele estava falando de Lázaro, que Lázaro iria ressuscitar naquele exato momento. E todo mundo ficou espantado com essa mensagem, principalmente Marta. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, mas Jesus estava falando da ressurreição naquele momento. Mas Lázaro já estava morto fazia 4 dias. Ele já estava, quem entende um pouco de ciência, ele já estava no estado de putrefação. O corpo dele estava apodrecendo já. Então, como que ele iria ressuscitar? Foi um milagre muito incrível que Jesus fez. Mas mesmo que Jesus não faça esse milagre na sua vida de ressuscitar o seu ente querido, saiba sim que pessoas que morrem em Cristo Jesus terão a oportunidade da vida eterna, viver eternamente com Jesus. Então, creia nessa mensagem para que você possa viver eternamente com Jesus. E dito isso, partiu, chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: Ó mestre, está cá, chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e consolavam Maria, apressadamente se levantaram e saíram e seguiram, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. E tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, quando o viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se de um espírito e perturbou-se, e disse: Onde puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Esse é um dos versículos, os menores versículos da Bíblia, mas que tem um impacto, uma mensagem poderosa. Ali fala que Jesus chorou. Vamos saber por que Jesus chorou, né? Vamos entender um pouco isso. Por que Jesus chorou? Ele viu aquela cena. Isso é normal, você chegar num velório e se você ama uma pessoa, é normal que você chore, você se emocione. Porque agora aquela pessoa você não vai ver mais aqui nessa terra. Ela vai para a sepultura. Então, mas Jesus chorou. Vamos entender por que Jesus chorou. No livro Desejado de Todas as Nações, página 533, ao receber a comunicação, Maria ergueu-se apressadamente e, com a expressão ansiosa, deixou a sala, julgando que ela fora à sepultura para chorar.
os pranteadores seguiram-no. Naqueles velórios, antigamente, tinham aquelas pessoas que eram contratadas para chorar, eram pagas para chorar, engraçado, né? Mas era assim que funcionava. Então, tinham pessoas que choravam ali, mas nem estavam sentindo realmente o sentimento, mas choravam. Os pranteadores seguiram e, ao chegar ao local que Jesus esperava, ajoelhou aos pés e disse aos lábios trêmulos: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. João 11:21. Eram-lhe penosos os gritos dos pranteadores, pois ela desejava trocar algumas tranquilas palavras com Jesus, mas conhecia a inveja e o ciúme que alguns dos presentes contra ele nutriam no coração. Então, Jesus chorou porque ele conhecia o coração hipócrita dos judeus naquele momento. Então, ele viu toda a inveja, ele viu todo o sentimento ruim que tinha no coração dos judeus naquele momento. E aí, então, Jesus chorou. Então, Jesus, ele lê o nosso coração. Ele conhece o meu coração. Ele conhece o seu coração. Ele sabe se o nosso coração tem a verdade, se o nosso coração tem o amor, se o nosso coração tem a compaixão, se o nosso coração tem sentimentos verdadeiros ou se existe só falsidade no nosso coração. E quando Jesus viu o coração daqueles judeus, Jesus chorou, porque ele pôde ver que era tudo mentira aquilo que eles estavam no coração. Mas, continuando na mensagem, Jesus, quando viu chorar, também chorando os judeus que com ela viam, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. João 11:33. Lia o coração de todos que ali estavam reunidos e viu que da parte de muitos não passava de simulação o que apresentavam com a demonstração de pesar. Sabia que alguns no grupo, manifestando agora hipócrita tristeza, estariam sem muita demora planejando a morte, não somente do poderoso operador de milagres, mas daquele que estava para ser ressuscitado. Cristo lhe poderia haver arrancado o manto e fingido pesar. Conteve, porém, sua justa indignação, e as palavras que poderia com toda a verdade haver proferido calou-as por amor do querido ser os seus pés ajoelhados em dor, o que realmente lhe acreditava. Então Jesus conhecia o coração das pessoas, mas não é assim com a gente. Muitas vezes a gente sabe, se você é uma pessoa de oração, se você é uma pessoa que tem intimidade com Jesus, eu falo por mim. Quando entro em contato com uma pessoa, eu consigo perceber se essa pessoa é verdadeira ou se essa pessoa é falsa. Se essa pessoa é falsa, eu procuro me afastar dessa pessoa, eu procuro não ter conversa com essa pessoa. E se eu procuro até ter conversa, eu sei que aquilo ali é tudo falsidade. Então, eu vou meio que fingir que eu estou acreditando nessa pessoa. Eu estava conversando com uma pessoa ontem no, no ponto de ônibus, e aí ele perguntou para mim assim: Você é hétero? Se eu era homem mesmo? Ou se eu era um homossexual? Eu falei: Não, eu sou hétero, eu gosto de mulher. Aí eu perguntei: E você? Ele falou: Eu também sou hétero. E eu sabia que ele não era hétero pelas palavras dele, pela forma da postura dele. Eu logo percebi que ele era homossexual. Só que eu não quis questionar ele e a conversa rolou e ele acabou falando a verdade. Mas assim, na hora eu percebi. Então, muitas vezes a gente vê uma pessoa falando algo e logo a gente percebe que não tem a verdade naquela palavra. Mas eu não quis ofender ele, eu não quis arrumar problema com ele. Então eu respeitei. Se ele falou que era hétero, eu respeitei a opinião dele. Mas eu sabia que ele estava mentindo. E depois ele pegou e falou para mim. E ele falou assim: realmente nós sabemos, né? Quando a pessoa está falando a verdade, a gente sabe, né? E se você é uma pessoa de oração, uma pessoa que ora, que busca Deus, realmente Deus vai te mostrar muitas outras coisas, não somente isso, né? Você vai conseguir ver a verdade, porque Jesus é a verdade. João 11, 36, 40. Disseram-lhe, pois, os judeus: Vede como o amava, e alguns deles disseram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra, Marta. E a irmã do defunto disse ao Senhor: Já cheira mal, porque já está em 4 dias. E disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres,
verá a glória de Deus? Então Jesus fala para nós: se você crer, você vai ver a glória de Deus, pode ter certeza. Qual é a pedra que você precisa tirar para que Deus possa fazer o seu milagre? Então, muitas vezes, existem pedras que nós precisamos tirar, porque Deus não vai fazer um milagre no qual a gente tem que fazer a nossa parte. Então, existem pedras que eu preciso tirar, existem pedras que você precisa tirar, que Jesus não vai tirar essa pedra por você, porque isso é uma atitude humana e não uma atitude divina. Então, Deus não vai tirar a pedra e você coloca nessa figura de linguagem qual é a sua dificuldade, qual é a pedra que você precisa retirar. Cada um de nós sabemos qual é essa pedra. Quando for retirada essa pedra, o milagre irá acontecer, pode ter certeza. Tiraram, pois, pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, chamou grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu. Tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço, disse Jesus: Desligai e deixai-o ir, muitos, pois, dentro dos judeus tinham ouvido Maria e tinham visto o que Jesus fizera e creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe: Jesus tinha feito. Depois os principais sacerdotes e fariseus formaram o conselho e diziam: Que faremos porquanto este homem faz muitos sinais? E se os deixar assim, todos crerão nele e virão os romanos tirar-nos o nosso lugar e a nação. Caifás, um deles, que era sumo sacerdote daquele ano, disse-lhes: Vos nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Então o líder era Anás e Caifás disse que era para ser um homem, era para morrer. E então, naquele momento, já tinha um plano que Jesus deveria morrer pela nação. Mas, na verdade, Jesus não estava morrendo somente pelos judeus, mas ele estava morrendo por toda a humanidade. Então, você sendo católico, batista, espírita, metodista, anglicano, judeu, islâmico, budista, hindu, qualquer país que você, qualquer nacionalidade, qualquer religião que você tiver, Jesus morreu por você. Jesus aceita as pessoas. Jesus não olha placa de igreja. Jesus olha você como pessoa. Se você é de qualquer religião, pentecostal, neopentecostal, animista, candomblé, ubanda, não importa a sua religião, Jesus olha para você. Ele morreu por você. Ele não morreu somente pelos judeus, ele morreu por toda a humanidade. Você estará no grupo dos que vão crer no milagre em Jesus ou nos que vão rejeitar o milagre de Cristo? Essa é uma decisão que você deve tomar. Em qual grupo você estará? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, para Deus, Mateus 19, 26. Para Deus, Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, creia, tudo é possível para Deus. Existem muitos milagres. Você já ouviu de muitos milagres na vida de outras pessoas, mas receba esse milagre na sua vida pessoal. Você precisa contar o seu testemunho, o seu milagre. Creia e esse milagre irá acontecer com certeza. Ora, ele disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir um corpo e os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-lhe para o matarem, e Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com seus discípulos. Ele estava próximo à Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para purificarem e buscavam, pois, a Jesus. E diziam uns aos outros, estando no templo: Que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que alguém soubesse onde ele estava, denunciasse e o prendessem. Então Jesus, ele morreu na cruz, ele morreu por você, seja de qualquer país que você seja de qualquer religião que você seja. Jesus morreu por você, basta você aceitar. E se você aceitar, você será salvo pelo sangue de Cristo. Porque o Espírito Santo vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e vai te levar a fazer a melhor escolha da sua vida, que é ficar ao lado de Jesus.
E pode ter certeza que se você estiver ao lado de Jesus, o milagre irá acontecer